Boa tarde, pessoal. Já estamos prontos aqui, eu e Gisele. Daqui a pouquinho a gente vai começar mais um programa. Programa de hoje muito especial, porque ele está alinhado com o projeto da Igreja Adventista, Quebrando o Silêncio. A gente vai falar de abuso infantil, um tema sério, e é um tema muito importante. A gente precisa ter muita informação sobre isso, um tema tabu. Então hoje o programa tem esse gostinho especial aí, vamos estar alinhados com o projeto da Igreja Adventista. Eu vou falar rapidinho que daqui a pouco a Gisele abre o programa. Aí, Gisele já vai começar, deixa eu ficar quietinha aqui. Olá, minha gente! Ótima tarde para você, sintonizada na Voz da Esperança, 4 horas em ponto, começando mais uma edição do nosso Bate-Papo Novo Tempo. Sejam todos muito bem-vindos a esse encontro, essa conversa boa. Achegue-se mais, se acomode, venha papear com a gente, tá bom? O assunto de hoje é muito sério e servirá de alerta também, tem muita informação para você. E para essa conversa boa, nossa convidada de todas as terças, Natasha Fiel. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Gisele, tudo bem? Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, pessoal do meu Instagram, acompanhando aqui. Sempre conectados, né, Natasha? Sempre conectados. E seja muito bem-vinda ao nosso novo estúdio. Estamos de casa nova, gente, tá tão bonito aqui. E nem finalizou, tá? Faltam alguns detalhes ainda. Pois é, nem finalizou, mas já tá lindo. Vocês podem ver que o fundo agora tá diferente, onde eu tô. A gente tá meio improvisado aqui hoje, mas não tem problema. É fase de adaptação. É fase de adaptação, isso aí, Gi. Muito bem. Gostou, Natasha? Ficou lindo, adorei. Nossa, muito bom gosto. Ficou maravilhoso. Muito bem. E a gente também tá assim, se adaptando, a mesa ficou diferente, né? Tá bem Ficou. legal. Pra quem tá assistindo aí, tá vendo só um pedacinho do como Tá vendo um pedacinho. Depois a gente mostra, tá? Quando acabar o programa, porque agora não dá mais tempo, mas quando acabar o programa a gente mostra, né, Gisele? Não vou mostrar não, Natasha. Deixa eu finalizar tudo, a gente mostra. Deixa eu finalizar? Então tá. Então você aguenta aí a curiosidade, viu, gente? Isso aí. Bom, para quem está chegando agora, para quem está ouvindo pela primeira vez o Bate-Papo MT, ainda não conhece Natasha, bom, Natasha ela é coach psicanalista, terapeuta familiar, desenvolve vários projetos para mulheres de autoconhecimento corporal, de aceitação e há mais de 2 anos está conosco, né? 2 anos de Bate-Papo Novo Tempo. Muito bom, né, Gisele? Com ótimo. muito prazer, sempre conectando aí com temas que tem esse propósito de ajudar a todos nós a ter uma vida mais leve, mais livre. Isso mesmo. E o assunto de hoje vai falar sobre abuso infantil. O assunto de hoje ele é um assunto pesado, né? Ele é um assunto difícil, mas é importante, é necessário. É hora da gente descortinar esse tema que é tabu, é hora da gente falar sobre isso para que a gente possa prevenir essa dor, para que a gente possa prevenir e cuidar das nossas crianças. Muito bem. E esse, gente, está sendo também o tema do Quebrando o Silêncio, que acontecerá no dia 24. O dia D é o dia 24 de agosto. Natasha, esse projeto tem como objetivo conscientizar a comunidade, denunciar os abusadores e ajudar as vítimas. Então, quem quiser participar do projeto Quebrando o Silêncio será muito bem-vindo, tá bom? Será no dia 24 de agosto. Anote essa data. Aqui em Nova Venécia será uma passeata saindo em frente à Câmara Municipal às 9 horas da manhã. Em Nestor Gomes, no quilômetro 41, será em frente à farmácia Preço Baixo às 18 horas da noite. Então, participe, se envolva, será importante ter você com a gente também. Não é isso, Natasha? É isso, Gisele. Esse evento acontece no Brasil todo, né? Em toda a América do Sul são 8 países. Acontece no mesmo dia. 8 países conversando, esclarecendo, conscientizando as pessoas para que a gente possa acabar com esse tipo de crime que é o abuso infantil. Isso mesmo. Todo ano escolhe um tema, né? E esse ano foi escolhido o abuso infantil e é o que vamos falar aqui no programa também hoje. Isso. Né? Tem uma pergunta aqui que já pergunta o seguinte: quais os tipos de abuso
podem ser cometidos contra as crianças? Antes de eu responder, deixa eu só fazer uma observação, porque pela manhã eu passei o meu WhatsApp para algumas pessoas mandarem as suas histórias, suas perguntas. E agora, gente, eu não consigo olhar meu WhatsApp. Então, manda para o WhatsApp da rádio. Quem quiser mandar pergunta, né, Gisele? Isso. Manda para o WhatsApp da rádio, porque eu não consigo mais acessar o meu WhatsApp enquanto eu estou ao vivo aqui. Eu estou direto no Instagram, então eu não consigo olhar meu WhatsApp, mas pode mandar as perguntas para o WhatsApp da rádio. Anote aí, o nosso WhatsApp é o 998-27343. É só enviar aqui e a gente vai conversando. Isso, né? O pessoal que está conectado aqui no Instagram, muito boa tarde para vocês. Vocês podem mandar perguntas por aqui que eu consigo ver e aí eu vou respondendo. Mas vamos lá, Gisele. Quando a gente fala do abuso infantil, essa campanha ela trata especificamente do abuso sexual infantil. Mas existem várias formas de abuso. Então, o maltrato, o abuso físico com surras, com tapas, com essa violência física é um abuso. O abuso psicológico, emocional, no qual a criança ela é xingada, a criança ela é diminuída, a autoestima da criança é abalada. Uma outra forma de abuso é a negligência. Então, quando a criança fica doente e ela não é bem tratada, ela é negligenciada. Quando a criança passa fome, quando os pais ou os responsáveis não tratam dessa criança. Então, toda forma de destrato na criança é um tipo de abuso. O programa de hoje a gente vai focar especificamente no abuso sexual infantil. E aí, Gisele, eu vou explicar o seguinte: o abuso sexual, ele não é considerado somente quando ocorre toque físico, ou quando ocorre penetração, por exemplo. É considerado abuso sexual toda exposição que é feita para a criança, toda exposição erótica e sexual que é feita para a criança e que é inadequada à idade dela. Olha só. Então, se você expor a criança à pornografia, isso é abuso sexual. Se você faz sexo na frente da criança, é abuso sexual. Se você conversa com a criança de uma maneira muito pejorativa, é abuso sexual. E se você toca na criança nas partes íntimas, também é abuso sexual. Que fique bem claro esses termos, né? Exatamente. Então, toda exposição abusiva ligada a sexo feita com a criança é considerado abuso sexual. Não precisa necessariamente ser um estupro. Às vezes a pessoa acha que é só um estupro. Exato. E o abuso sexual infantil, ele tem uma característica muito cruel. É cruel porque nem sempre a criança sente dor ou desconforto. A criança, ela não tem noção, não tem muita noção do certo e errado, do conveniente ou do inconveniente. Ela não tem esse filtro. Então, Gisele, o abusador, ele é um sedutor. Ele vai envolvendo a criança, ele vai seduzindo a criança, e aí ele pode tocar na criança, ele pode pedir para que a criança toque nele, ou nela, né? Eu vou usar sempre aqui no masculino, só por uma questão de facilitar a linguagem. Então, isso tudo é considerado abuso infantil e não necessariamente causa dor ou constrangimento para a criança. Então, muitas vezes, Gisele, a criança chega a sentir um certo prazer, ou um certo conforto, né? Ela não sabe identificar. Ela não sabe identificar, exatamente. E a criança, ela é envolvida de uma forma que o abusador, depois de algum tempo, ele vai colocando culpa nessa criança. Então, ele vai pedindo para a criança esconder do papai, esconder da mamãe, né? Esconder de quem cuida dela. E ele fala coisas assim, por exemplo, não conta para a mamãe não, senão a mamãe vai ficar com ciúme de você. A mamãe vai brigar com você, porque você que encantou o titio. Frases assim, né?
Acho que eu estou sendo clara, Muito. tá dando para entender. Então, isso configura o abuso, e isso configura o abuso como um ato muito cruel, porque culpabiliza a criança e ela não tem culpa nenhuma. E aí, Gisele, como nós conversamos muito pouco sobre sexo com nossos filhos, com as crianças, a gente vive uma sociedade hipersexualizada, fala-se de sexo o tempo inteiro, mas é sempre de uma maneira equivocada e mal informada. Exato. Então a gente não conversa com as crianças. As crianças, elas têm dificuldade de vir até nós para poder explicar, para poder falar o que está acontecendo com ela. Então, muitas vezes a criança se sente culpada em denunciar o abusador. E quando ela se dá conta que aquilo ali é inadequado, ela não compartilha, muitas vezes ela não compartilha com quem deveria estar cuidando dela e cresce um adulto cheio de traumas. E o mais tenso também é quando compartilha e a família não acredita. Né? Tem que ficar muito atento a isso. Exatamente. Ótima a sua colocação. Quando a criança fala alguma coisa, a gente precisa ouvir, sem interromper a criança. Ouvir sem culpar a criança. Esses dias eu atendi uma moça e ela me contou exatamente uma situação assim, eu vou contar para exemplificar. Ela dizia que ela foi abusada pelo pai. E ela dizia que o pai colocava ela sempre no colo e ficava esfregando nela. E aí, quando ela contou para a mãe falou para ela assim, mas também você fica muito tempo no colo dele. Mas ele é o pai dela. Né? Ele é o pai dela. É quem deveria estar protegendo. E a mãe é quem deveria estar apoiando. Então, quando o seu filho te contar alguma coisa, escute até o final. Deixa a criança falar sem interromper. A criança ela não vai inventar uma história do nada. Vai haver uma inspiração para aquilo que ela está falando. E aí depois a família checa a veracidade do que ela está falando. Mas a criança precisa se sentir confiante e acolhida nesse caso, né? A gente precisa ouvir as crianças. E aí, a criança ela vai contar a história da escola, do coleguinha, da aula de natação, de dentro de casa. Os pais precisam ouvir. Muito bem. Tem um depoimento que chegou pra gente agora, ela diz assim, ó. Quando eu era criança, eu fui abusada sexualmente pelo meu primo que morava ao lado da minha casa. Minha mãe tinha que trabalhar para sustentar a casa porque era só eu e ela. E eu ficava sozinha em casa e vulnerável. Hoje sou casada, mas não foi fácil lidar com tudo isso porque eu me sentia culpada. Isso aí, porque é o que eu falo, o abuso infantil ele tem essa característica que é cruel, que é de fazer com que a criança se sinta culpada. E muitas pessoas não contam para os pais e crescem adultos com problemas, com traumas, desenvolvem vários transtornos por conta dessa experiência. Muito bem. Então, o alerta aqui hoje é para as crianças que estão nos ouvindo. Tem muita criança que nos ouve, Natasha. Então, né? Fiquem atentas. Mexer onde não deve, conta para o pai e para a mãe. Isso aí. E os pais né? Ouça as crianças. Ouça as crianças e converse com as crianças. Nós precisamos falar sobre sexo desde quando a criança nasce. Claro que a gente vai adequando a linguagem, mas é preciso conversar. Só que mais do que isso, quando a gente fala de conversar sobre sexo, a gente não está falando só de conversar sobre a genitália, não é isso. Mas é de conversar sobre as emoções, sobre os sentimentos, sobre o cuidado com o corpo. Quando a gente vai explicar a higiene do corpo para a criança, uma criança de 2 aninhos, 3 aninhos que está indo para a escola, eles vão para a escola muito cedo. Uma criança de 2, 3 aninhos, muitas vezes ele toma banho na escola. Então, por exemplo, você pode pedir para os cuidadores que não fiquem passando muito a mão na genitália da criança. Depois a mãe dá um banho completo em casa. E aí a mãe pergunta para a criança, né? Como é que você já sabe limpar o seu bumbum? Como é que você limpa o seu bumbum? Como é que limpar o seu bumbum na escola? Fazer esse tipo de pergunta, falar sobre sexualidade, na adolescência principalmente,
não é estimular a sexualidade. Não é. As pesquisas mostram que os adolescentes que são bem informados sobre o sexo, eles cuidam muito melhor do próprio corpo. Olha só. A falta de informação, ela faz com que muitas pessoas tenham experiências negativas com relação ao sexo. E uma outra coisa interessante, Gisele, quando a criança é pequenininha, nós tocamos na criança. Nós abraçamos, nós beijamos, a gente faz cosquinha no pé, tem toda uma brincadeira com o corpinho da criança. A criança vai aprendendo quais são os toques confortáveis. Quando ela recebe um toque desconfortável, quando ela recebe um toque na genitália, por exemplo, porque pai e mãe não brinca com a criança, né? Colocando a mão na genitália. Então, a criança que recebe o toque certo, ela consegue identificar o errado. Mas a criança que não recebe o toque certo, ela não vai saber que o errado está errado. Entendeu? Pequenos detalhes. Pequenos detalhes. Muito bem. Agora tem uma pergunta aqui que é importante. Como identificar um abuso? Essa pergunta, ela é bastante difícil. Como identificar um abuso? A criança, ela sempre muda o comportamento dela. Ela vai mudar. Mas para os pais poderem notar a mudança no comportamento dos filhos, ele precisa conhecer os filhos. Então, por exemplo, se é uma criança que come pouco, ela pode passar a comer muito. Se é uma criança que dorme muito, ela pode passar a dormir pouco. Ela muda o comportamento, entende? Se é uma criança que come muito, ela pode passar a comer pouco. Ela vai ter mudanças no comportamento. Essas mudanças no comportamento não necessariamente indica que a criança foi abusada. A criança pode ter tido qualquer outro abuso. Ela pode ter sofrido um bullying, ela pode ter sofrido um abuso do professor na escola, um abuso emocional, um abuso psicológico. Então, a mudança de comportamento significa que tem algo incomodando essa criança. O que tem acontecido muito, que é quando grupos de terapeutas se reúnem para falar sobre abuso infantil, que a gente tem notado muito, é que muitas dessas crianças acabam sendo diagnosticadas com déficit de atenção. Olha só. E na verdade, ela não tem déficit de atenção, ela só teve uma mudança no comportamento. Então, é muito importante que os pais conheçam os seus filhos. É importante que os pais saibam onde os filhos estão. É importante que os pais conversem com os filhos. Mudou o comportamento? Converse com seus filhos. Se ele não contou para você, busque ajuda profissional. Quem comunica se explica. É muito importante esse entrosamento, essa afinidade. Outra coisa, Gisele, a criança, ela precisa sentir que pode confiar em quem cuida dela. E quem cuida dela são os pais. Então, a criança precisa sentir que pode confiar nos pais. Se a criança ela é filha de pais muito rígidos, muito rigorosos, ela vai ter dificuldade em se comunicar, porque ela nunca sabe que hora que ela vai tomar uma bronca. Tem uma pergunta de um ouvinte aqui, ela pergunta o seguinte: e quando o abusador é um familiar? Principalmente quem nos protege, o pai ou a mãe? Ótima pergunta. Na imensa maioria das vezes, o abusador é familiar. O abusador é familiar. Na maioria das vezes, o abusador é o pai, o padrasto, o irmão, o tio, o primo, né? Como falou ali. Não é muito comum o abusador ser um estranho. Então, na maioria das vezes, o abusador é alguém ou de confiança dos pais ou dos próprios pais. Quando o pai ou a mãe, porque tem mãe que abusa também, a gente está falando muito do pai e é importante ressaltar mães de meninos. Seus filhos também podem ser abusados por mulheres. Que a gente tem esse estigma de que o abusador é só homem, né? Mas não é. Então, quando é alguém da família, o pai ou a mãe que abusa, o trauma é muito maior, Gisele. É muito mais difícil. Para a criança a criança que eu falo, é até lá nos 3, 4 aninhos de idade, essa criança, ela ainda não entende Deus. Então, o Deus dessa criança são os pais.
Então, quando os pais é que causam a dor, o trauma é muito mais profundo, é muito mais difícil de trabalhar. Não sabe a quem recorrer. É, Né? mas é possível trabalhar sim. E é muito importante. Se tanto, não importa qual idade a pessoa falou do abuso, isso precisa ser tratado. Então segura aí, não conta agora como superar o abuso, tá bom? Ótimo. Tem alguma participação aí no Instagram? Não, aqui no Instagram todo mundo mandando coraçõezinhos, mas não tem nenhuma pergunta não. O pessoal do Instagram que quiser mandar pergunta, pode mandar pra gente. E você também que está aí ouvindo a nossa programação pelo rádio, pelo aplicativo, está no carro. Se quiser também enviar uma pergunta, deixar seu depoimento, fique à vontade, tá ok? O WhatsApp é o 998 20 7343. A gente não vai identificar aqui o seu perfil. Pode ficar tranquilo, é só participar com a gente. Natasha, quais as consequências de um abuso? Então, as consequências de um abuso são várias. A pessoa pode desenvolver um transtorno de ansiedade, a pessoa pode desenvolver comportamentos alterados, e o impacto na vida sexual do abusado é muito grande. Existem dois comportamentos muito comuns. Ou o abusado, ele se torna averso ao sexo, tem pavor de sexo, não gosta de fazer sexo, ou o abusado se torna uma pessoa promíscua. Então, a USP fez uma pesquisa há algum tempo com garotas de programa lá em São Paulo, e mais de 90% tinha sofrido um abuso. Nossa. Então, esse comportamento promíscuo pode ser uma consequência do abuso. Então, são dois comportamentos antagônicos, né? A aversão ao sexo e a promiscuidade. E também podem desenvolver alguns transtornos de ansiedade, como o pânico, um transtorno que nós já falamos aqui, que é o borderline. Uhum. Então, a pessoa pode desencadear esses transtornos por conta do trauma com o abuso. Agora, eu quero falar o seguinte: em qualquer momento da vida, esse abuso pode ser tratado e a pessoa pode ser curada. Essa experiência pode ser ressignificada. Então, em qualquer momento da vida, eu já atendi pessoas, Gisele, que foram abusadas há 20 anos atrás e conseguiu refazer a vida, há 10 anos atrás. Então, em qualquer momento da vida, o abuso pode ser tratado. Enquanto ajuda, né? Terapêutica, isso aí, ajuda terapêutica, é terapia que vai tratar. E é muito importante se permitir o tratamento, porque tem que tratar essa culpa que fica no abusado. Ele se torna um adulto, dele, né? A culpa não é dele, exatamente. Muito bem. Aqui tem uma pergunta: como reverter quando foi abusada e ele não gosta mais de sexo? Então, Érica, é exatamente isso. A gente trata com terapia, ressignificando a sexualidade, tratando a culpa. Eu já atendi várias pessoas que não tinham mais libido nenhuma, que tinham aversão ao sexo, que não se permitiam ser tocadas, e várias pessoas casadas com amor profundo pelo cônjuge, mas não conseguia desenvolver uma vida sexual saudável. E foram tratadas e hoje vivem felizes, livre, leve, vivendo muito bem a sexualidade delas. Então é com terapia, Érica. Muito bem. Agora, Natasha, por que muitas vítimas nunca contam sobre o abuso? Como elas sabem que estão sofrendo um abuso? Essa é uma boa pergunta, né? Como a criança sabe que está sofrendo um abuso? A melhor maneira é quando os pais tocam a criança de uma forma saudável, como eu falei agora há pouco. Uhum. Então, a criança que conhece o toque certo, ela vai identificar o toque errado. Agora, pensa, Gisele, uma criança que ela é filha de pais muito rigorosos, que não são afetivos, pais que não abraçam, pais que não elogiam, pais que não beijam. E aí aquele vizinho é um vizinho carinhoso, é um vizinho que dá a bala, é um vizinho que aconchega.
esse vizinho, ele vai dar o toque afetuoso que ela não tem em casa. Aí tem dois problemas, né? Então, o que acontece? Uma das maneiras da criança reconhecer que está sendo abusada é quando ela recebe o toque certo da família, né? A outra pergunta que você fez foi qual? Porque elas nunca contam. Porque nunca contam, por conta da culpa. A culpa que o abusador coloca nelas. E quando a criança ela é abusada pelo pai ou pela mãe, ela não conta porque ela fica desamparada. Ela vai contar para quem? Para quem? Né? Ela fica desamparada. Essa criança tem muita sorte se ela encontrar pela vida um familiar mais sensível, que consegue identificar, mas é muito difícil, ou um professor. Os professores, eles têm um papel crucial aí, porque o professor ele conhece muito a criança, ele está muitas horas do dia com aquela criança. Então o professor ele nota a mudança de comportamento da criança. Então pode ser que um professor seja uma figura onde a criança vai confiar de compartilhar. Entendi. Mas quando o abusador é o pai ou a mãe, o trauma é muito mais complicado. E nesse exemplo que você utilizou de pais muito rigorosos, né, muito rígidos, há duas situações. A criança não vai identificar qual é o toque certo. Sim. E também não vai confiar de contar para os pais se algo acontecer. Exatamente, né? isso aí. Tem o medo ali da reação dos pais, quem sabe apanhar, alguma coisa do tipo. É isso mesmo. A Camila tá aqui falando e todos somos capazes de nos curar através da terapia. Exatamente, Camila. Todas as pessoas que passaram por essa experiência na infância têm condições de se curar com terapia. Muito bem. Agora, para fechar o programa, conte aí como tratar o trauma de um abuso. Então, primeira coisa, entender que em qualquer estágio da sua vida você pode tratar o seu abuso. Em qualquer estágio você pode recuperar a confiança em você mesma, você pode curar essa culpa que te foi imputada sem que você tivesse culpa. A criança ela não tem culpa, o adolescente não tem culpa. Então, a gente precisa tratar isso com terapia. Psicanálise é uma ótima linha terapêutica para se tratar abuso na infância. Ótima linha terapêutica é a psicanálise. Então, é super importante poder compartilhar, poder contar a sua história, poder ressignificar, curar a sua criança interior. A pessoa que passa por uma experiência de abuso na infância, ela fica com a criança interior dela ferida, ela se sente abandonada e também se sente culpada. Então, com terapia, a gente consegue, lá na infância, a gente consegue tratar essa criança, a gente consegue libertar essa criança e ressignificar a experiência do sexo. O sexo, Gisele, a nossa sexualidade é a nossa maior energia, é a nossa energia vital. Então, nós utilizamos a sexualidade em tudo na vida, para poder trabalhar, para poder ter criatividade, para resolver problemas, para a gente realizar as coisas, nós utilizamos a nossa energia sexual. Quando a gente fala de sexualidade, a gente pensa só na genitália, a gente pensa só na relação sexual. E não é assim. Então, quando uma criança é abusada, essa criança ela se torna um adulto castrado. Então, é um adulto que tem medo de inovar, que tem medo de se libertar, que tem medo de empreender, que tem medo de arriscar. Então, é um tratamento para todas as áreas da vida, não só para a área sexual. E eu queria falar uma outra coisa. Tem tempo ainda, Gi? Tem. Então, deixa eu falar uma outra coisa aqui. O abusador. O abusador, existe uma grande chance dele ter sido abusado. Então, vamos lá. Todo abusador pode ter sido abusado na infância. Mas nem todo abusado vai se tornar um abusador, ok? Certo. Então, quando nós falamos do abusador, aquela pessoa que abusa da criança, não necessariamente ele é o pedófilo. O pedófilo, muitas vezes, ele não toca na criança, tá lá na pornografia, por exemplo.
Então, o abusador, ele tem transtorno. Ele é uma pessoa doente. O abusador é uma pessoa doente. Mas isso não diminui a responsabilidade dele. Eu estou falando isso porque existe uma grande discussão em cima do tratamento com o abusador. Então, o que acontece? Hoje no Brasil, nós temos todo um sistema de denúncia que vai investigar e vai culpabilizar o abusador, e tá certo. Mas ele também precisa de um tratamento. Porque é muito provável que ele tenha sido abusado e aí ele não soube lidar com essa sexualidade. Então, abusador é crime. Outra coisa que eu quero falar aqui, que não veio pergunta nenhuma, mas eu vou falar. Nós temos que denunciar. Essa coisa de briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, vida dos outros eu não vou me meter. Temos que denunciar. Só tem um jeito de parar um abusador, é denunciando. Então a gente precisa denunciar. E aí a gente tem que entender, eu sei que é muito difícil denunciar alguém da família. É muito difícil. Mas, gente, é um ato de responsabilidade. Porque essa pessoa não denunciada, ela vai abusar outras pessoas. Ela vai abusar de outras crianças. É como se fosse uma compulsão, sabe, Gisele? Ele não consegue se controlar. Então, isso é doentio, é um transtorno, sim, mas também é um crime. Então, a gente não pode tratar ninguém como coitado nessa história, né? Não é para ter dó, não é isso. Não tem que ter dó de ninguém. Talvez você vai ser o único socorro daquela pessoa. Exatamente. Então, a gente precisa denunciar. Então, se você é professor, e muitas vezes o professor chama a família não toma providência, não é? A gente viu aquele caso de Linhares recente com as duas crianças. Os professores, eles tentaram, né, se manifestar ali. Então, pode fazer denúncia anônima, pode fazer denúncia no Conselho Tutelar, na Promotoria da Infância. Temos que criar o hábito de denunciar. Nós precisamos denunciar esses casos. Porque quem é omisso é cúmplice. É verdade. Não é? E a criança é um inocente, a criança não dá conta de se defender. O adolescente não dá conta de se defender. Então, nós é que precisamos, nós adultos, quando sabemos de algum caso de abuso com criança, nós precisamos denunciar. Nós precisamos criar no Brasil, Gisele, a cultura da denúncia. Nós não temos isso ainda. Então, todo tipo de violência deve sim ser denunciado. Muito bem. Diz que 181. 181. Outra coisa, todos nós somos responsáveis por todas as crianças. Não é porque o filho não é meu e eu nem conheço aquela criança que eu não sou responsável. Sabe por quê, Gisele? Estamos todos conectados. De um jeito ou de outro, estamos todos conectados. Somos todos filhos do mesmo pai. E a criança, ela é indefesa em qualquer lugar. Então, nós temos o compromisso de cuidar, de denunciar, de proteger, quando a gente tem condição de fazer isso. Então, a gente tem que criar a cultura de denúncia. É se colocar no lugar do outro, né? Principalmente de uma criança que não tem defesa. Exatamente. Né? A criança não tem defesa. Muitas vezes a criança ela não sente dor, ela não sente mal-estar quando é abusada, ela se sente até cuidada. Porque Né? não consegue identificar o Não certo, consegue identificar, exatamente. Muito bem. É um assunto muito interessante. Precisa, sim, que você busque conhecimento, informação e proteja. Proteja sua criança, fique atento aí aos sinais dela e quando ela for contar alguma coisa, ouça e procure investigar, né, Natasha? Exatamente. Ouça e procure investigar. Ouça a criança sem julgar. Ouve a criança até o final. Ouve sem interromper. Muito bem. O programa de hoje está chegando ao fim. Já são 4 horas e 34 minutos. Mais um bate-papo Novo Tempo encerrando, mas na próxima terça estamos de volta. Na próxima terça estamos de volta e nós queremos sugestão de tema, viu, gente? Sugestão de tema para o próximo programa, manda pra gente aí, que a gente quer falar aquilo que vocês querem ouvir. Então pode mandar aqui pra rádio, ou manda pro meu Instagram, manda pro meu WhatsApp, enfim, entra em contato aí,
porque a gente quer falar aquilo que vocês querem ouvir. Exatamente. Natasha, até a próxima terça-feira. Um abraço super carinhoso para você. E a você também, querido ouvinte, mantenha a sintonia. O Bate-Papo Novo Tempo termina, mas a programação continua. Obrigada, meus amores, pela participação de vocês, pelos coraçõezinhos. A gente fica super feliz, né, Gisele, com os Claro. coraçõezinhos. Agora eu vou mostrar a Gisele, vou mostrar um pouquinho do estúdio novo. Olha, estamos de casa nova. Eu vou sair daqui da tela para mostrar para vocês. Olha, a Gisele ali. Deixa eu levantar aqui. Olha, painel novo, tudo novo. Olha que lindo que tá o nosso estúdio. Estamos de casa nova. Olha, eu vou colocar o fundo aqui para vocês. Olha que luxo. Então, ainda nem tá pronto. Tá quase. Tá quase pronto. Pessoal, compartilhe esse vídeo. Daqui a pouquinho vai pro YouTube. Lá vocês podem se inscrever, clicar no sininho. Toda vez que tiver um vídeo novo, você é avisado. Compartilhe esse vídeo aqui no Instagram para que mais pessoas saibam disso. Compartilha todas as mensagens que você tiver acesso sobre a proteção à criança, sobre o combate ao abuso infantil. Todos nós somos responsáveis por essa mudança. Todos nós somos responsáveis pelas nossas crianças. Um beijo para vocês e até o próximo programa.